Caríssimos e caríssimas, olá, como estão todos e todas? Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Ricardo Lobato, sou CEO e analista-chefe da Equilibrium Consultoria, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem chamado a atenção nas últimas semanas, no último ano, é verdade, mas principalmente nas últimas semanas, mais especificamente desde a última quinta-feira, com o anúncio de que novos membros se juntariam a esta organização. Sim, se você pensou nos BRICS, o acrônimo de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, no original em inglês, South Africa, você acertou. Muita gente tem pedido, e é por isso que a gente está lançando esse vídeo aqui no canal da Equilíbrio em Consultoria, a sua consultoria de análise de risco político, o seu think tank brasileiro no YouTube, justamente para a gente explicar os BRICS dentro desse reconcerto da nova ordem internacional que tanto se fala. Aproveito para fazer um convite para você que está nos assistindo aqui no nosso canal, que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações quando tiver novos vídeos, novos Reels, Shorts e todos os outros, e também que você se inscreva nas nossas redes sociais, todas aqui embaixo na descrição. Sobre os BRICS em si, lembrando, antes de mais nada, que Equilibrium é uma organização apolítica e apartidária, não temos vinculação com governos, partidos políticos, nem nada. Nossas análises são para todos e todas. O objetivo deste canal, inclusive, é ser aberto. Feitas essas ponderações sobre os BRICS, esse acrônimo que começa no início dos anos 2000, com um artigo escrito pelo Jim O'Neill, então economista-chefe do Sachs, um grande banco americano, ele coloca que aquelas seriam as economias em desenvolvimento, né? No início era só BRIC, B-R-I-C, B-R-I-C, né? Ou seja, Brasil, Rússia, Índia e China. A África do Sul, ela entra posteriormente já com a formação desse bloco, com o bloco formado, ela entra em 2010, na verdade ela entra em 2011, com todo o processo tendo sido iniciado antes e o aval em 2010. Pois bem, sobre esse artigo original, é interessante que ele falava estritamente de conceitos econômicos. Quando a gente olha a conjuntura geopolítica de então, ali, início dos anos 2000, era aquele rescaldo, usando um português bem brasileiro, da Guerra Fria. O mundo vivia na era unipolar, com os Estados Unidos como única superpotência vigente, e, por sinal, era um mundo muito diferente do de hoje. E ele escreve falando das economias que se destacariam no mundo em 2050, ou seja, ele estava olhando por 50 anos adiante, as 5 próximas décadas da história humana. O que a gente está pensando aqui é que, nesse meio tempo, nós já tivemos pelo menos 2 grandes fenômenos geopolíticos que alteraram por completo a história do mundo. Eu estou falando do primeiro deles, da crise do subprime nos Estados Unidos em 2008, que alterou significativamente a balança de poder econômico global. Foi uma crise no centro do sistema, que depois vai desaguar em crises ao redor do globo como um todo, mas vai repercutir principalmente na Europa, com a crise do euro ali entre 2008, 2009 até 2011. E o segundo é a pandemia da Covid-19. O conflito entre Rússia e Ucrânia, ele é um aspecto depois já da nova geopolítica. Nós estamos falando desse arco que eu falei ali de 2008 até 2020, né, ou seja, crise subprime 2008, pandemia da Covid-19 2020, é um ciclo completo. Rússia e Ucrânia já é pós-pandemia, outra história que nós sempre abordamos aqui no Equilíbrio. Mas naquele tempo ele estava falando de conceitos econômicos. O que acontece é que o mundo mudou nesse meio tempo. Nós saímos de uma ordem unipolar para uma multipolar. Sim, se você ouviu o termo Guerra Fria 2.0 entre Estados Unidos e China, nós, aqui na Equilíbrio em Consultoria, sempre fazemos ressalva em relação a isso. Seja nos nossos cursos, nas nossas palestras, nas nossas aulas abertas, seja quando este que vos fala participa de eventos acadêmicos, nós sempre explicamos que é complexo você chamar de Guerra Fria por uma simples razão. Guerra Fria era uma dualidade. Estados Unidos, bastião do mundo capitalista, União Soviética, bastião do mundo socialista, os 2 países que eram os maiores vencedores da Segunda Guerra Mundial, e saem da Segunda Guerra como superpotências. Depois, ao final da Guerra Fria, cai o Muro de Berlim, todo o processo que já vinha ali assim com a União Soviética se esfacelando até o fim da União Soviética, propriamente no Natal de 91, início da Rússia moderna, e Estados Unidos saem com teste. Por que não chamarmos de Guerra Fria?
Porque no mundo em que nós vivemos, você não tem apenas dois atores muito fortes. É fato que até o final desta década, até 2030, muito provavelmente, a China já terá ultrapassado os Estados Unidos como maior potência econômica mundial. Mas o que se discute não é mais somente essa luta de gigantes, e sim de um mundo multipolar. Eu sempre falo para os alunos nos cursos da Equilíbrio que é correto nós fazermos uma comparação com o mundo pré-Primeira Guerra Mundial, ou seja, o mundo de 2023, ele tem muito mais semelhanças com aquele da Era dos Impérios, do século XIX, que vai pavimentar o caminho ali da Conferência de Berlim, convocada pelo Bismarck em 1883, até o início da Primeira Guerra Mundial em 1914. Esse mundo de então se parece muito mais com o mundo de hoje. Por quê? Um mundo multipolar. Você tinha uma Inglaterra como potência em conteste, assim como você tem os Estados Unidos. Você tinha uma Alemanha que lutava para tomar o lugar dessa potência em conteste, assim como você tem a China hoje em dia, guardadas as devidas proporções, obviamente. Mas você tinha muitos outros. Você tinha o Império Francês, o Império Russo, os próprios Estados Unidos, o Império Japonês, o Império Turco-Otomano, o Brasil, que se destaca em conferências internacionais, é o auge da nossa diplomacia, que unifica o que nós chamamos de fronteiras brasileiras hoje em dia, muito centrado na figura do Barão do Rio Branco e também nos fóruns internacionais de Rui Barbosa, que se notabiliza como o Águia de Haia, por conta da conferência que ele participa em Haia, na Holanda. Então, ou seja, esse é o mundo. Assim como você tem o Brasil e o mundo de hoje em dia. O que nos traz ao assunto dos BRICS. O que tem chamado muito a atenção é que, quando a gente olha o mundo hoje em dia, que já é bem diferente, baseado em tudo isso que eu falei, ele tem se distendido da chamada ordem tradicional, que é com o chamado norte do sistema, seria basicamente Estados Unidos, Europa e alguns países que estão na chamada zona periférica, no sul global, mas por conta de padrões de vida e uma série de outras características, são classificados como norte do sistema os países desenvolvidos. Leia, por exemplo, Austrália e Nova Zelândia. Só que o conceito que a gente tem atualmente, ele tem rompido com isso. Por quê? Porque esses países que lá em 2003 foram taxados de países em desenvolvimento, teriam peso na ordem econômica internacional, não apenas se desenvolveram, mas passam a ter não só um peso econômico, mas um peso geopolítico. Não apenas por conta de tropas, como a gente vê, por exemplo, as pessoas já sempre associam geopolítica com forças armadas. Esse é um dos elementos da tríade geopolítica. Os outros dois são a própria política e a economia. É sempre importante a gente falar dessa tríade do poder. E o que a gente tem hoje em dia, com o convite para que esses novos membros entrem no bloco, notadamente, são 6 novos países, ou seja, começa com 4, acrescenta mais um, 2, 3 anos depois, e de uma vez você acrescenta 6, sendo que, quando começa a cúpula na África do Sul, no início da semana passada, haviam mais de 40 intenções de entrar para o bloco, sendo mais de 20 formais. Os que foram aprovados, que a partir de 1º de janeiro de 2024 vão entrar, são a Argentina, se tudo acontecer do modo como se espera assim, como os países dos BRICS esperam que a eleição na Argentina não ganhe nenhum dos candidatos que se diz contra a entrada do país no bloco, a Argentina adere em 1º de janeiro. Lembrando que a Argentina também vai ser objeto de vídeo nesse canal aqui, e também é um grande objeto das nossas análises nas redes sociais para nossos clientes, eleição argentina em 2023. Não deixa de seguir lá e conferir. Mas os países são Argentina, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e o Irã. Por que esses países? Esses são países que muita gente se perguntou se isso seria benéfico ou não para o bloco, e muita gente tem colocado que isso, a China, várias manchetes colocando que a China foi o grande ganhador, porque a China desde muito queria expandir os BRICS, para expandir sua zona de influência, muito baseado nessa lógica que nós já falamos, como não sendo a melhor de Guerra Fria 2.0. Essa expansão dos BRICS, ela conta com diversos países intencionando estar juntos. Ou seja, todos os membros originais votaram a favor da expansão.
Inclusive, uma das cláusulas que o Brasil impôs ao bloco, sendo que nós temos 2 membros permanentes do Conselho de Segurança como membros fundadores dos BRICS, Rússia e China, foi o amplo apoio desses dois para que o Brasil, numa eventual reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, passasse a integrá-lo como membro permanente junto da Índia, que também é outro membro do bloco. Ou seja, isso mostra todo o equilíbrio de poder dentro desse bloco. Então, não pode ser considerado uma vitória da China. A China queria, mas todos os demais quiseram também. Primeiro ponto que nós temos que esclarecer, e acabamos de fazer isso. O segundo ponto, a entrada de todos esses. Na nova geopolítica internacional, muita gente fala que velhas rivalidades estão sendo colocadas de lado em prol do benefício mútuo. Então, você agregar todos esses países ao bloco, você faz com que alguns, inclusive rivais históricos, estejam do mesmo lado. Exemplos que ficam muito fáceis de entender. Colocar somente o Irã ou a Arábia Saudita seria um tanto problemático no bloco, pois os dois disputam a hegemonia geopolítica no Oriente Médio depois do fim da guerra ao terror em 2021 com a saída das tropas norte-americanas do Afeganistão. Já o disputavam antes, com suas zonas de influência divididas, entre xiitas e sunitas, dependendo dos países, maiorias correntes do Islã. Só que você ter só um deles se tornava problemático. Você ter mais de um deles fica mais fácil. Você equilibra poder na região. Mesma coisa quando a gente olha para a África. Com a entrada somente do Egito, você ia ter um hegemônico na África do Norte, Egito, e um antigo membro já hegemônico na África do Sul, literalmente a África do Sul. O que acontece é que, colocando este outro membro, que é a Etiópia, você equilibra poder. Por quê? Algo pouco falado no Brasil, mas de extrema relevância. A Etiópia, há anos, vem construindo aquela que promete ser a maior hidrelétrica da África. O que isso vai ocasionar quando ela estiver pronta? Uma parte das águas do Rio Nilo, tão essenciais para a subsistência do Egito desde o tempo dos faraós, vai estar passando por construções humanas feitas pelos etíopes. Então, você ter os dois países do lado é interessante para que você equilibre poder na região. Tudo isso é necessário para a gente entender que, com a entrada desses membros e também dos outros dois, como, por exemplo, a Argentina e os Emirados Árabes, a Argentina por conta do seu peso depois do Brasil, na América do Sul e na própria América Latina, e dos Emirados Árabes por terem se convertido em um grande hub de negócios da Eurásia, mostra que o bloco ele já não é mais somente econômico, ele se tornou um grande bloco geopolítico. E isso ajuda a explicar o terceiro fator, que é o grande objetivo desse vídeo de hoje, que é a criação de uma unidade monetária conjunta. Para isso, o Banco dos BRICS necessitaria se converter em ou um banco de fomento que tem funções de banco central, ou então seria necessário a criação de um banco central dos BRICS, porque você vai estar falando de fidúcia, de uma unidade monetária internacional. Muita gente diz assim, ou me pergunta, professor, então quer dizer que os BRICS eles querem acabar com o dólar, destruir o dólar? Não. A intenção geral não é essa. Nada indica isso. Tudo que se discute na nova arquitetura do sistema financeiro internacional, principalmente pós-Covid-19, é que o mundo necessita ter mais de uma unidade de conversão internacional. Ou seja, assim como em 1944, ao final da Segunda Guerra, mas com a batalha ainda acontecendo nos campos da Europa e do Pacífico, você teve nos Estados Unidos a Conferência de Bretton Woods, que passa o poder da libra esterlina britânica, o Reino Unido extremamente enfraquecido, apesar de ser ganhador, extremamente enfraquecido ao final da Segunda Guerra Mundial, você passa esse poder para o dólar norte-americano. No nosso tempo presente, nós estamos vendo discussões para quê? Mesmo que não seja passado, que a gente vê que a libra esterlina deixou de ser a unidade internacional prioritária, mas ela continua sendo um ativo extremamente forte. Então, que você tenha uma divisão de valores e que você tenha unidades de conversão internacional, outras que não apenas o dólar, para fazer as economias dos países girarem. No caso dos BRICS, você tendo um bloco que une países que são muito diferentes, não só culturalmente, mas também as distâncias geográficas entre alguns dos membros, alguns colocam como sendo um limitador,
você tem o intuito de se reformar essa arquitetura financeira internacional, mas não apenas dos BRICS para os BRICS. Essa é uma discussão que ainda vai se estender, mas a ideia é que isso possa ser alargado para outros países não membros do bloco. Lembrando que hoje, entre países que já manifestaram abertamente e outros extraoficialmente o intento de entrar para o bloco, nós estamos falando de mais de 60 nações. Isso, obviamente, acredita um grande peso geopolítico para esse bloco, nessa nova geopolítica que nasce. Nosso grande objetivo aqui hoje não foi trazer verdades absolutas, mas clarear alguns fatos para vocês que estão nos assistindo sobre tudo aquilo que tem sido falado dos BRICS e da geopolítica de hoje. Esse vai ser o nosso primeiro vídeo de uma série que a gente vai fazendo ao longo até o final do ano sobre BRICS, explicando ponto a ponto algumas das questões da geopolítica contemporânea. Sigam a Equilibrium, nossos canais nas redes sociais estão disponibilizados na legenda. Agradeço a todos e todas por terem nos assistido hoje e Equilibrium, os fatos e seus porquês. Muito obrigado.